Bom, vamos lá. Vídeo 2 do canal. Primeiramente, eu queria dizer que eu não vou dar dicas da Austrália e eu sei que tem muitas formas de vir para cá também. Talvez a maneira que eu vim não seja tão comum, mas meu plano com esse canal é simplesmente compartilhar experiências de como tem sido para mim aqui. Primeiro, deixa eu contar para vocês quem eu era lá no Brasil. Então, meu nome é André, eu morava no interior de São Paulo e eu vim de uma família nada rica, é uma família, pelo contrário, não vou dizer que era pobre, mas a gente nunca teve dinheiro, uma família grande com muitos irmãos e a gente sempre teve muito também contato com culturas diferentes, né? Culturas estrangeiras. Na minha família, todo mundo fala inglês, todo mundo trabalha ou trabalhou com algo relacionado a inglês. Eu tive muito contato com estrangeiros do mundo inteiro, a minha vida inteira. E eu sempre morei no Brasil e sempre quis ter a experiência de morar no exterior, morar num país que falasse inglês. E morar num país de primeiro mundo também, porque era uma experiência que eu queria viver a minha vida toda. Não, em 2016, né, alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu tentei ir para o Canadá. Eu descobri que dava para aplicar para o Working Holiday Visa, mesmo sendo brasileiro. Mas foi um processo tão burocrático e chato, e também eu acabei não consegui juntar o dinheiro todo. E então eu deixei esse plano aí no back burner, né? Deixei em segundo plano e fui seguindo a minha vida no Brasil. Eu cheguei a abrir uma empresa também junto com uma sócia e a vida no Brasil é muito difícil financeiramente. Eu amo o Brasil, realmente gosto muito do clima, da cultura, dos meus amigos, de tudo, mas eu acho que para ganhar dinheiro no Brasil é bem difícil. E a gente sempre ouve dizer que no exterior as coisas acabam sendo um pouco mais fácil. Se você ganha em dólar, você ganha em euro, o pouco que você consegue juntar, ele vale muito no Brasil, né? Então, eu sempre tive duas motivações para sair do Brasil. Uma era juntar dinheiro também, mas eu acho que a principal era ter essa experiência de morar no exterior, melhorar meu inglês, absorver um pouco mais dessa cultura estrangeira. 5 anos atrás, mais ou menos, alguém na minha família começou a correr atrás da cidadania italiana e esse processo demorou alguns anos até que finalmente saiu. E esse ano de 2026 saiu meu passaporte italiano e aí tudo muda, né? Quando você tem um passaporte europeu, passaporte italiano, é muito mais fácil você ir para os Estados Unidos, é mais fácil você morar na Europa. Parece que o mundo se abre para você, né? Então, o meu primeiro plano era ir, na verdade, para Irlanda, porque eu tenho alguns amigos lá também. Ouvi falar algumas coisas boas da Irlanda, mas aí conversando com uma irmã minha, que na verdade já mora na Austrália há muitos anos, ela falou: por que você não vem pra cá? E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que eu podia aplicar pro Working Holiday Visa aqui na Austrália, só que o limite era até 35 anos e agora em 2026 eu fiz, né, 35 anos. Eu tinha que decidir entre ir para Irlanda ou vir para Austrália. Como aqui na Austrália teria esse limite de até 35 anos, eu decidi vir para cá agora, porque era agora ou nunca. Então, em pouco tempo, eu apliquei para o visto, corri atrás das burocracias, exames médicos, várias outras coisas que tinha que fazer. Mas fui aprovado. Eu fiz tudo através do meu passaporte italiano. Eu sei que é possível você fazer pelo passaporte brasileiro também, só que é mais difícil ainda. Parece que eles têm cotas, você tem que fazer algumas provas a mais.
mas pelo passaporte italiano é muito mais fácil. E eu consegui aprovar em alguns dias. Do nada, decidi vir para a Austrália sem pesquisar muito, sem saber muito daqui. Eu larguei tudo que eu tinha lá no Brasil, fechei a empresa que eu tinha também, né? Fechei as portas, apesar de que ainda tem alguma ligação com essa empresa remotamente, mas basicamente larguei tudo que eu tinha lá, meus hobbies. Eu sempre gostei muito de jogar vôlei de areia, vôlei de praia. Eu conhecia uma galera, bastante gente lá, deixei isso pra trás. Tem o pessoal do jogo de tabuleiro, né? Board game, que eu também gosto muito. Enfim, vários outros grupos de amigos que eu gostava, que eu gosto muito. Deixei lá no Brasil para vir aqui para Austrália e começar do zero. Não vim para cá com uma baita de uma estrutura. Eu vim para cá literalmente para começar do zero. Eu tenho tido a ajuda da minha irmã que tá aqui, que tem bastante experiência, bastante dica para me dar. Logo quando eu cheguei, ela me ajudou eu fiquei na casa dela por um tempo, até eu encontrar um trabalho. E tudo isso foi uma grande ajuda e foi muito bom. Bom, depois que aprovaram o meu Working Holiday Visa, eu comecei a pesquisar como que eu poderia chegar aqui na Austrália, mais especificamente em Perth, que é mais longe ainda, é o lado oposto de Sydney, né? Onde a maioria das pessoas vão. Tinha duas maneiras de vir aqui, na verdade, você pode ir para Europa ou para África e fazer um caminho bem extenso, mas eu acabei vendo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Encontrei umas passagens baratas que dariam o mesmo preço, então fui para os Estados Unidos para visitar uma amiga e também para conhecer. Aí eu fui para Miami, e depois de Miami, na hora de vir para Austrália, eu tive que viajar de Miami lá para Los Angeles e de Los Angeles para Melbourne, de Melbourne para Perth, e foi uma viagem super longa, nem lembro quantas horas foi no total, sei lá, umas 20 horas ou mais, 24 horas, sei lá. Não recomendo essa viagem, é exaustiva, é péssima, mas não tenho o que fazer e já fiz e finalmente cheguei aqui na Austrália. Bom, agora quais foram as minhas primeiras impressões aqui da Austrália? Primeiro, eu nunca imaginei que seria frio aqui. Realmente, eu cheguei aqui no inverno, né, em junho, e tava frio, mas dizem que é frio assim por vários meses do ano, não sei se são 6 meses, mas eu sempre imaginei a Austrália como um deserto grande, que seria quente, e eu sei que vai ter a época do calor em breve, mas até agora, eu tô aqui há 1 mês e meio, tem sido bem frio, e para mim foi um pouquinho de um choque, assim, eu realmente não esperava, nada de nevar nem nada, mas assim, de manhãzinha cedo dá uns 6 graus, 7 graus, e bem frio, então isso é uma coisa que me surpreendeu. Outra coisa, pelo menos aqui na região de Perth, né, as casas são tudo baixinhas, assim, são casas de um andar e tal, bem bonitinhas, mas outra coisa que eu também achei bem diferente é a quantidade de imigrantes, né, e pessoas de outras culturas. São várias culturas que a gente não está acostumado no Brasil, né? São pessoas do Oriente Médio, usando aquelas roupas do Oriente Médio, Índia, Japão, Ásia em geral, né? Isso é para tudo quanto é lado. Eu não sei qual que é a porcentagem aqui, mas eu diria que talvez 50% das pessoas são não australianas, né? E isso é uma coisa bem diferente e bem legal. Eu particularmente achei... eu gosto dessa experiência. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conhecer alguém, conversar, eu converso com eles sobre a cultura deles e tudo mais. Eu acho ótimo, é um dos principais motivos que eu vim aqui, para conhecer pessoas de outros lugares. Eu acho que eles não ligam muito pra gente, que é brasileiro, ou eu acho que a gente
o tratamento que eu tenho recebido aqui é que eu sou só mais um, né? Mais um estrangeiro. Lá no Brasil, geralmente quando tem algum gringo, alguma pessoa do exterior que vai lá visitar o Brasil, a gente costuma ficar um pouco mais curioso para conhecer a pessoa, geralmente trata ela bem e esse tipo de coisa, né? Aqui não é surpresa nenhuma para as pessoas, aqui é você só mais um. E esse foi um pouquinho de um choque para mim. Bom, chegando aqui na Austrália, a primeira coisa que eu fiz foi ir para um lugar com a ajuda da minha irmã e abrir uma conta no banco. E logo em seguida já peguei um plano de celular, né? Então essas duas coisas são muito importantes aqui na Austrália. Você tem que ter um número de celular para você poder fazer tudo e uma conta no banco, né? Então eu já fiz isso tudo no primeiro dia e também logo em seguida eu já corri atrás de um negócio que se chama TFN, que é o seu número de registro profissional, né? Para você poder trabalhar legalmente, você precisa ter esse número. Então você faz a aplicação online. Já corri atrás disso também. E depois de tudo isso, eu estava apto e pronto para voltar para casa e começar a procurar emprego, né? Na verdade, eu cheguei numa sexta-feira. Então, basicamente, eu tinha um final de semana para conhecer algumas outras pessoas, uns amigos da minha irmã, relaxar um pouquinho. E a partir de segunda-feira, começar a correr atrás de trabalho. Me inscrevi num site que chama Seek. Lá você consegue encontrar várias vagas de trabalho. Você pode também imprimir um currículo e sair entregando para as pessoas nos comércios, assim. Eu fiz todas essas coisas e acabei até encontrando alguns trabalhos bem rápido. Antes de eu falar sobre trabalho, eu queria falar mais algumas diferenças aqui que eu demorei um pouquinho para aprender. Ninguém usa o WhatsApp aqui. Quando eu digo ninguém, não é exatamente ninguém, mas os australianos mesmo, eles não usam o WhatsApp. Então, o que eles usam? Eles usam o SMS, que é o Text Message, né? Logo nos primeiros dias que eu cheguei aqui, algumas pessoas me passavam os contatos, né? Ou algo assim. E eu mandava o WhatsApp pra eles. E ninguém me respondia. Eu ficava, nossa, cara, que pessoa chata, né? E até que eu descobri que realmente ninguém usa. Aí eu falei, como que eu posso entrar em contato com essas pessoas? E aí, ou você manda e-mail, ou você liga para eles direto, que talvez é a forma mais aconselhável, né? Pega e liga. Ou você manda o SMS e eles respondem mesmo, né? Bom, agora eu vou finalizar o vídeo para falar sobre um pouco mais do visto e sobre trabalho. São algumas informações interessantes e diferentes, né? Aqui na Austrália. Então, primeiro é que o meu visto, eu posso ficar aqui por 1 ano, posso trabalhar praticamente com todos os direitos de um cidadão aqui. Porém, se eu quiser aplicar para mais 1 ano ou até mesmo um 3º ano, eu preciso trabalhar por 88 dias ou quase 3 meses em uns trabalhos que eles chamam de regional jobs, né? Tem umas características específicas, né? Então eu tinha que correr atrás desse tipo de trabalho. E tem vários tipos de trabalho que você pode fazer, mas são em áreas remotas, né? Os trabalhos geralmente são trabalhar numa fazenda ou então trabalhar com hospitality, que é tipo restaurante ou hotel, esse tipo de coisa. Todas essas vagas elas são bem concorridas porque tem um monte de backpackers, outras pessoas no mesmo tipo de visto, né? Geralmente pessoal que vem da Europa. Então as vagas são bem concorridas e elas são bem remotas. Porém, eu descobri que seria possível eu trabalhar também no ramo de construção em um lugar não tão longe de onde a minha irmã mora, né? E para eu trabalhar em construção, a primeira coisa que eu precisava fazer é conseguir um white card
né? Um cartão branco, que é um certificado. Você tem que fazer um curso que dura exatamente um dia. Você vai lá, eles vão te falar sobre segurança, vão te falar sobre boas práticas e o que você precisa fazer para trabalhar com construção. E só com esse cartão ali, esse white card, que você pode pisar em alguma área que é uma área de construção. Então, já corri atrás disso aí, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz. E depois, se você quer alguns outros empregos específicos, você pode correr atrás de tickets, né? Ticket, que são outros cursos específicos. E, por exemplo, eu fiz um deles também, que era de forklift, que é a empilhadeira, se não me engano, que é muito comum em construção, então em armazéns, né? E esse foi um curso que durou 2 dias e é um exemplo de um ticket que você pode fazer para poder correr atrás de emprego. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre como foram os primeiros trabalhos que eu tive, quanto que eu ganhei e outros detalhes. Acabou a bateria do meu celular, então eu tive que desligar. Aproveitei para vir aqui fazer o meu meal prep da semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se puder dar uma força também, se inscreve no canal. E em breve eu vou lançar mais vídeos falando sobre trabalhos que eu tive aqui na Austrália, quanto que eu ganhei e outras coisas interessantes. Se tiver qualquer dúvida, escreve ali na seção de comentários e até a próxima.